Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review barra comparativo na verdade. E hoje eu tenho para vocês o KZ S10 Pro X. E comparei diretamente com, obviamente, o KZ S10 Pro. Já tenho o review dos S10 Pro, vou deixar o link aí para quem quiser ver nos cards. E assim, cara, os S10 Pro é um fone já legendário, já é um clássico do Sci-Fi. Foi onde a KZ chegou no seu máximo em termos de empresa. Na época eu tava bombando com os SN Pro, com os S10 Pro. E em seguida veio os SX e os ZAX, que são dois fones incríveis que eu considero melhores que os próprios S10 Pro, mas são mais caros, então justifica o preço. Mas os S10 Pro foi o ápice da marca. E recentemente eles lançaram os S10 Pro X com algumas diferenças em driver, algumas diferenças em construção também, mas no geral uma recapitulação barra reformulação dos S10 Pro. Muita gente está me pedindo, cara, ele ou os S10 Pro X, seja na review do Team C2, do Cadenza ou afins, e eu tô aqui para tentar esclarecer essas dúvidas e também esclarecer, cara, você teve ou tem uns S10 Pro, compensa ir para o X, o quão melhor é o X comparado aos S10 Pro? Será que ele realmente é melhor? Então, para tirar essas dúvidas, eu fiquei ouvindo os dois hoje o dia inteiro. Já tenho uma noção muito grande de como os S10 Pro soam, porque eu ouço ele há anos. E bora começar com a construção, que é onde você tem as menores diferenças. Cara, a construção é a básica da KZ nos S10 Pro X. Tem algumas recapitulações que a marca foi fazendo ao longo dos anos. O cabo é diferente do que era usado nos S10 Pro antigo, mas os S10 Pro novo acho que está usando o mesmo cabo. As ponteiras são diferentes e isso muda bastante o som, cara. As ponteiras antigas da KZ, as Starline, tinham uma certa fama por deixar os fones mais em V. Então elas davam mais energia para o fone e os fones da KZ já são energéticos, então ficava, cara, energia em cima de energia. As novas não são Starline, pelo menos as que eu recebi aqui são umas ponteiras de silicone um pouquinho mais fininhas, então você vai ter uma alteração no som. Se os S10 Pro novo vem com Starline ou vem com essas ponteiras novas, eu não sei dizer, a versão que eu tenho aqui vem com Starline, mas tirando isso, cara, é a mesma coisa. Mesma caixinha, ponteiras mudaram, como eu disse, o cabo é o mesmo que vem nos S10 Pro atual, o formato é igual, ergonomia é igual, a maioria dos drivers são iguais, acho que foi mudado uma ou duas armaduras balanceadas e o dinâmico também acho que é um novo, mas assim, cara, as diferenças em construção são quase nulas, não vale o upgrade por construção de forma alguma. Os S10 Pro X também é mais caro, ele custa ali uns seus R$170 atualmente, enquanto os S10 Pro custa seus 120, 130, né? Isso pode variar muito com promoções e cotação do dólar, mas eu vou deixar o link dos dois aí para vocês compararem. E de um terceiro fone que, na minha opinião, faz os S10 Pro X se tornar irrelevante. Minha opinião, é claro, que é o ZSX, cara. O ZSX, para mim, ainda soa bem melhor que os S10 Pro, bem melhor que os S10 Pro X, e tá custando menos atualmente que os S10 Pro X, cara. Eu já vi ZSX por R$120. Então, isso para mim pega um pouco. Eu não consigo recomendar, já spoilando aqui, os S10 Pro X mais caro que uns SX. Mas, entrando em som, como é o som dos S10 Pro X? Cara, ele tem a assinatura característica KZ muito bem feita, porque assim, a KZ tem um som energético, é a proposta da marca, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, mas em alguns fones isso acaba passando do limite. Principalmente nos agudos, os fones ficam gritões, estridentes, sibilantes, com timbre metálico. Os S10 Pro sofrem um pouco disso. Os S10 Pro tá no limite assim entre agressividade e energia. Ele tem um balanço muito bom entre as duas coisas, então vai depender do teu gosto. Para mim ele já passa um pouco, sibila um pouco, mas para a maioria das pessoas, cara, é uma quantidade de energia muito empolgante. E os S10 Pro têm características técnicas muito boas, cara. Um detalhamento bom, velocidade boa, separação instrumental boa, palco sonoro relativamente amplo para a faixa de preço dele, com uma imagem bem precisa. Então, cara, é um fone com muitas qualidades, mas como eu disse, os S10 Pro passam um pouco nos agudos. Cara, assim, ó, sendo realista com vocês, os S10 Pro e os S10 Pro X são muito similares, tá? São dois fones muito similares, o que faz sentido, é a versão X. Se viesse um fone completamente diferente, eu acho que muitos fãs inclusive iam ficar chateados.
Mas os S10 Pro X arrumam o que precisa ser arrumado, que são os agudos, cara. Os S10 Pro X soa menos agressivo. Para ter certeza que não eram as ponteiras, eu ouvi os dois com as mesmas ponteiras, tá? Porque as ponteiras mudam o som, então eu botei a mesma ponteira nos S10 Pro, botei nos S10 Pro X, mesmo amplificador, trocando os dois rapidamente. Então, assim, algumas faixas, os S10 Pro tava me incomodando, tava sibilando, tava arranhando, tava chegando naquela energia demais nos agudos. Eu botava os S10 Pro X e sentia um alívio. Senti também que os S10 Pro X têm mais graves, mas assim, aqui eu já estou entrando na área do placebo, porque são bem similares, e essa percepção pode ser por conta dos agudos recuados, né? Como os agudos recuam, você tem a sensação de que os médios e os graves vão para frente, mas na verdade pode ser só porque os agudos recuaram. Cara, a diferença é pequena? É. Os S10 Pro X ainda é um fone muito energético, é um fone agressivo sim, é um fone que sibila às vezes, que se passa, mas um excelente fone, assim como os S10 Pro é. Mas essa diferença pequena nos agudos, cara, faz muita diferença, porque assim, de 100 faixas que eu ouvia com os S10 Pro, 50 ficavam agressivas. Nos S10 Pro X, sei lá, 25 vão ficar agressivas. Então é uma diferença bem grande. Eu acho que para quem está procurando uns S10, né? Tem os S10, os S10 Pro e o X. O X é mais caro, mas eu acho que compensa o X. Mas onde pega pra mim é os SX, cara. Os SX é um fone mais equilibrado ainda, mais cheio nos graves, com médios menos afiados, mais preenchidos, mais neutros, mais naturais para os meus ouvidos. Uma separação instrumental melhor. Cara, os SX é um fone melhor para os meus ouvidos. E está custando menos que os S10 Pro X, então infelizmente não vai ser hoje que eu vou recomendar os S10 Pro X para vocês, eu vou recomendar os SX. Se puderem, o Zax é melhor ainda, só que o Zax é caro pra caramba, cara. O Zax é uns 270, né? Mais que o dobro dos SX, e você tem uma fraçãozinha mais de som. Então, atualmente, se alguém vier me perguntar, bicho, eu quero comprar um KZ, qual KZ que eu compro? ZSX na lata é o fone que eu estou recomendando da KZ. E eu espero ter sanado dúvidas, ter ajudado na decisão de vocês. Muita gente comprou os S10 Pro X e recebeu. Quero saber o feedback de vocês. Vocês sentiram isso? Que o fone tá mais redondinho, que o fone deu aquela melhorada? Porque para mim melhorou, mas os SX ainda é difícil de bater. Gente, espero que vocês tenham gostado desse comparativo, que tenha ajudado vocês na sua decisão. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, comentem. Cara, se você não é inscrito, considere se inscrever, tá? Dá uma olhada no conteúdo, tem bastante conteúdo sobre fones de ouvido no geral e áudio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!